Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana, mais especificamente hoje a gente vai falar de Enem. Para quem não sabe do que eu tô falando, nesse 2024 eu resolvi colocar então vários vídeos de preparação com questão para a sua prova. Nós temos vestibulares paulistas, Enem, outros vestibulares. Se tiver aí alguma questão, alguma sugestão, é só deixar nos comentários. Já não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para apoiar. E vamos lá. Ó, tem a questão aí também nos detalhes, né? Gente, eu esqueci o nome, mas enfim, a questão tá aqui embaixo também. Se quiser fazer antes de eu corrigir, pode fazer, porque, né, tá em duas telas, então vai ser mais difícil você pausar para fazer. Então a questão tá aqui abaixo, eu deixei ela aqui no box de informações, e aí pode fazer antes de eu corrigir, combinado? Então vamos lá. Enem 2023. Enormes altos-falantes sul-coreanos instalados na fronteira com o norte costumavam transmitir desde canções em estilo K-pop, como é chamado o pop sul-coreano, até boletins climáticos e noticiário crítico ao vizinho comunista. O norte costuma praticar atividade semelhante, transmitindo por seus alto-falantes discursos críticos a Seul e aliados. Durante os anos 80, o governo sul-coreano construiu um mastro de 97 metros de altura para hastear sua bandeira no povoado de Daesong-dong, na fronteira com o norte. O norte respondeu com a construção de um mastro ainda mais alto, 160 metros, na cidade fronteiriça de Junggyeong-dong. Essas demonstrações são uma válvula de escape competitiva e importante entre os dois lados, fora de um possível conflito militar, diz o analista Anit Panda. É Panda mesmo? É Panda mesmo. Olha o nome do texto, né? Disputa de mastros e alto-falantes com K-pop. As pequenas picuinhas dos conflitos entre as Coreias. Beleza. Então, olha lá. Nós temos aqui um texto. Eu sempre gosto de analisar o texto. O que o texto está nos mostrando? Treta. Problema entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Sabemos que, com o histórico da Guerra Fria, principalmente, com relação à Guerra das Duas Coreias, não existiu um fim de guerra, existiu uma pausa, digamos assim. Não tem um tratado de paz essa guerra. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo, eu acho que é o vídeo mais curto que eu já fiz na minha vida. Então, resume bem a Guerra da Coreia. Se quiser, vou deixar aqui, sem contar que eu tô belíssima no estúdio, tá super chique. Dá uma moral nesse vídeo, né? Se quiser também apoiar o canal. E assiste, tem menos de 4 minutos sobre a Guerra da Coreia, é importante revisar. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que esse texto nos mostra esse conflito. E esse conflito vem da Guerra Fria. E a Guerra Fria, basicamente, é um conflito o quê? É isso que você tem que pensar na hora de fazer a prova, né? Porque hoje, nós, historiadoras, historiadores, nós sabemos que foi um conflito. O nome é Guerra Fria, o nome veio depois, né? A gente não teve um embate, um confronto gigantesco e direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas tiveram sim muitas guerras, né? Os Estados Unidos e a União Soviética usaram várias regiões para guerrear entre si, basicamente. A Coreia foi uma delas. Então, nós estamos entendendo aqui esse processo. Vamos ver a questão. Os atos de competição citados têm as suas origens históricas vinculadas a um contexto de quê? Então, a origem é a Guerra Fria. Acabamos de falar sobre isso. E a Guerra Fria está vinculada ao quê? A União Soviética era o quê? E os Estados Unidos eram o quê? Capitalismo e socialismo. Isso tem relação com o quê? Ideologia. Olha a letra C. Divergência político-ideológica de agentes estatais. Gente, por isso que é tão importante a gente ter o conhecimento histórico. Eu demorei aqui 4 minutos para comentar essa questão com você. E olha que eu falei bem-vindo, etc e tal, né? Se você sabe a história, você vai olhar o texto, ver que é sobre a Guerra Fria, ver que é sobre a disputa entre os dois e vai entender na hora. Vai entender na hora que é ideológico. Não tem segredo, não tem mistério, não tem nenhum distrator que vai pegar você. Entende como é importante você entender a matéria? Como você economizaria um tempo ótimo para uma questão que provavelmente você precisaria, né, de um gasto maior de tempo, mais texto, aquela coisa? Entende?
Então, assim, eu gastei 4 minutos, mas você tira aí uns 30 segundos de bem-vindos, etc. E tira também vários segundos de eu explicando pra você, né? Porque lá na hora você não vai precisar disso. Você vai olhar, vai ver que é um conflito, Guerra Fria, ideologia, ok? Então, é importante sim compreender a matéria, compreender a história. O Enem cobra a história sim de você, tá? Existem muitas pessoas falando, ai, não precisa, é tranquilo, ou então vendendo fórmulas mágicas para você. Mas você tendo conhecimento do assunto, claro, precisa ser aprofundado, precisa saber todas as batalhas que tiveram na Guerra da Coreia, ou todas as batalhas que existiram em todas as guerras que existiram na Guerra Fria? Não. Mas precisa compreender o processo histórico. Compreendendo esse processo, a questão fica muito fácil. Deu para entender aqui? Vamos olhar as outras alternativas. Domínio cultural e identitário dos atores. É claro que todas as alternativas podem ter um distrator. É com relação à questão de identidade? Também pode ser, né? Cada um ir impondo ali a questões que voltadas para o norte e para o sul. Mas qual que é o foco? A ideologia capitalista e socialista, né? Disputa étnica, racial, gente, todo mundo ali é coreano. Pode ter uma diferença ou outra, mas todo mundo ali é coreano, né? Imposição econômica financeira de empresas privadas? Não, né? A gente não tá falando de empresa privada, a gente tá falando da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, dos estados, né? Protestos ecológicos sustentáveis? Também não, né? Então é isso. Não curtiu esse vídeo? Curta! Deixa seu comentário. Se tem alguma questão que você quer muito ver aqui, só copiar e colar que vai ser prioridade. Eu te prometo. Curte, se inscreve, apoie o Historizando e apoie essa ajuda que eu tô dando pra gente fazer as melhores provas e com certeza conquistar os nossos sonhos. Combinado? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima.